Sejam todos bem-vindos ao nosso evento WCD. Tivemos que fazer aí uma adaptação para esse novo momento de Covid-19. Então, queria primeiramente agradecer o Daniel Mota e toda a equipe da BMI, que gentilmente se ofereceu para nos ajudar, considerando que os nossos eventos normalmente são presenciais e que agora a gente queria migrar, dadas as circunstâncias, para um modelo digital, mas também que fosse diferente, que fosse inovador. A gente sabe que tem uma live praticamente a cada segundo agora, então a gente queria que fosse alguma coisa realmente interessante, diferente e que agregasse valor para as nossas associadas. E o Daniel, que já tinha feito um evento desse recentemente no IBGC, gentilmente se ofereceu para replicar esse modelo aqui para as nossas associadas WCD. Queria também agradecer Pedro Parente e Vicky Bloch, que também aceitaram nosso convite de falar e que, inclusive, mantiveram esse compromisso num dia aí tão conturbado para o nosso país. Agradecer minhas queridas co-chairs, Leila Lória, Carla Belangeiro, Inês de Souza, parceiras que estão aqui também e que vão ajudar a gente aí depois, no momento subsequente, nas discussões nas salas. O Daniel vai explicar um pouquinho sobre a nossa dinâmica também. E agradecer, claro, Maíra Santos, Stachuk e a Laura Trapp, da KPMG, que, claro, sempre nos ajudam aí com toda a organização do evento. Então, acho que é isso. Queria passar a palavra para o Daniel para explicar um pouco sobre a nossa agenda e formato. Obrigada, Daniel, novamente. Obrigado, Mariane. Boa tarde. Bom, nossa estreia, Spotlight WCD, é a nova série que teremos até o final deste ano, um formato que permite ampliar o impacto e o espaço de relacionamento e troca de melhores práticas entre as associadas e os associados desta organização social tão importante no Brasil e no mundo, com uma causa que certamente nos engaja bastante. E que prazer estrear essa série com o Pedro Parente, né, que aceitou prontamente o nosso convite. Neste dia, né, hoje é dia 24 de abril, dia que Sérgio Moro pediu demissão do governo federal, nós estamos aqui, com a Vicky Bloch também, que gentilmente aceitou o nosso convite. E num formato diferente, como a Mariane comentou, eu vou fazer um comentário muito rápido sobre o nosso formato. Nós teremos sempre um convidado importante, um convidado especial nesta série. Novamente, a estreia será com Pedro Parente. E também uma convidada associada da WCD para fazermos um trio nesta conversa inicial, que durará aproximadamente 45 minutos do nosso encontro. Teremos um espaço para algum roteiro de perguntas e discussões previamente articuladas com o nosso convidado e com a nossa convidada, e, obviamente, também com perguntas simultâneas por meio do chat. Para um bom funcionamento deste tipo de dinâmica, nós não abriremos o microfone durante o bate-papo dos convidados. As perguntas precisam vir necessariamente pelo chat. Depois dos 45 minutos, nós nos despediremos do Pedro e iremos para salas virtuais simultâneas, nas quais teremos uma pessoa âncora, previamente já capacitada para o papel de mediadora ou mediador desta discussão, e, portanto, teremos conversas paralelas num grupo menor, um espaço para a gente, de fato, dialogar, nesse caso, muito mais fácil, né, com menos pessoas articulando. Estas salas durarão aproximadamente 25 a 30 minutos, veremos aqui pelo andar do relógio, e depois essas salas, elas são imediatamente encerradas pelo sistema, não há nenhuma necessidade de intervenção do mediador, da mediadora ou de qualquer participante, nós imediatamente, automaticamente voltamos para a plenária para alguns comentários finais, neste caso da estreia, meus e da Vicky, a partir de alguns insumos discutidos nas salas simultâneas. Essa série está sendo gravada, nós gravaremos a parte inicial, nesse caso aqui com o Pedro e com a Vicky. Nós não gravaremos as salas simultâneas,
e depois gravaremos o encerramento, os minutos finais do nosso bate-papo. Isso será editado depois e disponibilizado nas redes sociais da WCD para aquelas associadas que não tiveram a oportunidade de estarem conosco ao vivo. Essa é a nossa estreia e, portanto, é muito provável que teremos falhas operacionais, falhas na gestão de tempo, enfim, falhas diversas. Faz parte desse processo de lifelong learning e também de tomada de risco, né? O que a gente chama de MVP. Então, tivemos a coragem de implementarmos a série Spotlight com um convidado de peso, né? Mas ajustaremos para as próximas eventuais equívocos que possamos cometer ao longo dessa 1h30, tá bom? Então, eu desejo aqui, como mediador, uma boa experiência para todas e para todos que estão aqui conosco, nesta tarde especial. Pedro, vamos direto à pergunta que todo mundo quer falar neste momento, ainda mais com uma pessoa como você, que teve uma passagem tão relevante e marcante pelo governo federal, que também teve passagens por empresas com diferentes tipos de governança e controle societário, dinâmicas societárias, né, como RBS, Bung, Petrobras, e também agora uma atuação como chairman da BRF. Nós tivemos hoje a demissão do ministro, o pedido, né, de desligamento do ministro Sérgio Moro, numa das maiores crises que a sociedade contemporânea já viveu, né? A crise da pandemia, coronavírus. A pergunta que vi que eu e você tínhamos combinado de estrear o nosso bate-papo era qual é o impacto duradouro, né, da atual crise. Quer dizer, o que é de fato circunstancial, algo que estamos vivendo no período atual, e o que de fato é perpétuo, é estruturante ao longo do tempo. Ocorre que no Brasil hoje, estamos aqui depois da demissão do ministro da Saúde, Mandetta, com a demissão do ministro da Justiça, temos um outro fator, né? Um fator que, além da pandemia, temos uma crise política bastante grave. Então, eu queria te provocar inicialmente com essa reflexão. Eu acho que a gente vai entrar naturalmente num campo do que vai acontecer depois que essa crise acabar, até porque ela tem uma característica que é marcante e não acontece só no Brasil, mas é uma característica infeliz, é que nós não temos as informações necessárias para poder saber quanto tempo dura essa crise, né? A falta de testes, né? A falta de estatísticas confiáveis e tudo isso transforma a crise nisso que a gente está vendo. Ninguém sabe quando ela acaba, especulações se acaba daqui a um mês, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 2 meses, cada região vai ser de um jeito. Então, ela tem essa característica que torna tudo mais difícil para se poder trabalhar, é a sua imprevisibilidade. Ela é uma crise que torna a vida de todos nós muito imprevisível. E das empresas, algumas atingidas de forma muito violenta, alguns setores atingidos de maneira muito violenta. Eu diria, para responder bastante objetivamente a pergunta, que eu espero que só tenha uma coisa que seja transitória. Eu espero, sob o ponto de vista do que eu imagino que possa acontecer. E essa coisa que eu espero seja transitória é exatamente o risco à saúde. A partir do momento em que houver o desenvolvimento de vacinas testadas e funcionando, houver tratamentos eficazes, isso precisa acontecer para que a gente não viva em ciclos permanentes de confinamento, de não confinamento e tudo mais. Então, esse é o único aspecto que eu vejo hoje que pode ser transitório e todos nós esperamos que seja transitório. Agora, quanto aos demais aspectos, olha, vamos assistir o que a gente está fazendo aqui agora. Estamos fazendo aqui uma videoconferência, né? Com agora 54 participantes, tá certo? E nos adaptamos a isso. Então, imagina, por exemplo, a redução que vai haver em viagens internacionais de negócio, né? As pessoas aprenderam e funciona. Repercussões, por exemplo, da necessidade de uma gestão de riscos muito melhor das empresas, né? E aqui entrando já na discussão dos impactos nas empresas, a melhoria da sua capacidade de trabalhar com cenários, né? A necessidade, isso também está endereçado, mas eu já antecipo numa outra pergunta, que você possa ter a condição de pensar desde agora no pós-crise ou no pós-quarentena.
E isso é uma coisa que só se consegue fazer se você isola dentro da empresa, desde logo, um grupo para você fazer isso. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é que todo mundo vai ficar olhando a emergência, olhando a urgência e não vai pensar no pós-crise. E é muito importante pensar no pós-crise imediatamente. Pedro, deixa eu te provocar um pouquinho. Quando você fala nessa instalação dessa coisa que parece paradoxal, né? O cara que está pensando no curto e o cara que está pensando no longo, você está falando, por exemplo, no papel de chairman, o que é que ele puxa? Olha, eu acho que, como eu penso deva acontecer, o papel do conselho, liderado pelo chairman, é realmente assegurar que as coisas aconteçam a partir da gestão. Né? Quer dizer, você precisa que a gestão esteja trabalhada e pensando nisso. Um grande número de empresas, entre as quais a BRF, instalou, desde fevereiro, um comitê de crise, com a participação, inclusive, de um infectologista importante aqui de São Paulo, mas dentro deste comitê de crise, você tem lá os diversos subgrupos, e um deles já é pensar no futuro, tá certo? E então, o papel nosso, como sempre tem que ser, em primeiro lugar, apoiar a gestão, estar presente, como eu disse, nós estamos fazendo reuniões semanais do Conselho para estar acompanhando nesse momento grave e tomando cuidado para não misturar os papéis, papel de supervisão do Conselho e o papel de gestão direta, que é do Comitê Executivo e dos demais executivos da empresa, mas a gente está acompanhando isso. E o papel do chairman e do Conselho é assegurar que essas coisas estejam sendo vistas, e não de fazê-las por si próprio, porque depois não há um link adequado entre o Conselho e a gestão. Agora, Pedro, pensando nessas duas esferas, o que você colocaria como questões chaves, né? Questões chaves para o Conselho, neste momento, tanto para esta agenda premente, mas também para a agenda que se coloca na sequência, e as questões chaves que um comitê executivo não pode deixar de se fazer. Bom, eu acho que, e não sendo demagogo de maneira nenhuma, a questão mais relevante é a saúde dos colaboradores, dos empregados da empresa e de todas as pessoas que a empresa envolve na sua ação. Né? E para empresas, por exemplo, como a BRF, que tem plantas, enfim, mais de 50 instalações industriais, vocês imaginam o que é se você passa a ter ocorrências de empregados infectados e pode levar ao que está acontecendo nos Estados Unidos, a necessidade de fechamento de plantas, com repercussões importantes na oferta de alimentos, na oferta de proteínas. Os Estados Unidos está realmente com uma questão relevante e começando a gerar preocupações de oferta de proteínas. Então, eu acho que isso é uma preocupação que tem que ser do Conselho e tem que ser da gestão também, que estamos tratando adequadamente de olhar as medidas de proteção, as medidas mitigadoras com relação à saúde do pessoal da empresa. Isso, para mim, é a primeira obrigação, independentemente de qualquer outra coisa. Aí, a próxima questão depende dos impactos da crise em cada empresa. Por exemplo, se tem empresas onde a demanda para os seus produtos, bens ou serviços vai a quase zero, a questão primordial é sobrevivência. E isto é uma questão do Conselho, tá certo? É claro que a gestão tem que pensar também, mas a questão de sobrevivência da empresa é uma coisa fundamental. Se você está indo quase a zero e você tem que ter os mecanismos de advocacy que são adequados para assegurar que você terá, digamos assim, a ajuda necessária por parte do governo, porque na situação que nós estamos vivendo, não tenha dúvida, tem que ter ajuda do governo, mas tinha que ser de uma maneira bem mais organizada e bem mais holística do que nós estamos assistindo. Infelizmente, a organização do governo para atender essa crise, olha, deixa muito a desejar. Então, a questão se essa empresa é uma questão de realmente sobrevivência, como tem muitas empresas que estão vivendo essa situação, isso tem que ser, eu diria o seguinte, uma reunião permanente do Conselho, 24 horas, e pensando nisso, junto com a gestão, porque
Aí realmente é uma responsabilidade digamos assim, do órgão máximo de gestão de uma organização, excluindo a Assembleia, que não é de gestão, né? Mas é do Conselho. Você está falando de empresas que têm a oportunidade de... Tem empresas que melhoram suas vendas nesse período, né? Aí a questão que eu acho que é fundamental, e aí começando pela gestão e não pelo Conselho, é caixa, é liquidez, é assegurar que você vai ter a liquidez necessária para enfrentar esse período. Aliás, deixa eu me corrigir, isso vale tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para quem está indo bem, quanto para quem está olhando a questão de sobrevivência. É óbvio que nessas circunstâncias a caixa ainda é mais relevante. Mas eu diria que realmente essas são as questões que me parecem que são fundamentais, né? A equação da sobrevivência, o caixa da empresa e as condições, na ordem inversa, de saúde dos empregados e das pessoas com as quais você se relaciona, a empresa se relaciona, associada à visão do pós-crise. Essa visão do pós-crise é muito importante. E quero insistir nisso porque me parece fundamental. Porque a última coisa que pode acontecer é acabar a crise e você ficar que nem, né, cachorro que caiu do caminhão de mudança, e agora? O que eu faço? Não pode. E lembrando que realmente podem, inclusive, surgir oportunidades interessantes para aquelas que estiverem melhor preparadas, né? Entrando também numa das outras questões que nós discutimos previamente, que é o tema das fusões em corporações. Eu acho que nós vamos assistir, e provavelmente não demora muito, porque eu estou vendo já algumas, digamos assim, algumas instituições se organizando para isso, tá certo? Um processo em que empresas com maior dificuldade terão, digamos assim, serão aproximadas, serão procuradas para discutir eventuais fusões, aquisições ou enfim, movimentos dessa natureza. Vicky, algum ponto adicional? Eu queria acrescentar, complementar até, né? A primeira é essa que o Pedro está falando. Eu tenho visto e tenho sentido fortemente que, independente de você estar indo bem ou mal, você não sai sozinho dessa crise. Essa questão da aliança, da parceria, do vamos resolver juntos questões que a gente resolvia, aliás, até um contra o outro, elas estão muito mais presentes no cardápio dos conselhos e da gestão, né? Então, acho que essa é uma coisa que talvez venha para ficar, pelo menos eu acho que vem para ficar, porque tem aprendizados bons dessa história de você reconhecer no outro a possibilidade de criar uma rede de sustentação. Então, acho que esse é um aspecto. E o segundo aspecto, que eu acho que hoje, para mim, ficou mais forte ainda, que é a questão desses momentos é que você começa a descobrir de verdade quem são as lideranças, né? Você separa o joio do trigo. Em grandes crises, ou em processos de condução de grandes crises, você descobre quem são as lideranças que realmente fazem diferença, né? Eu acho que hoje nós tivemos um exemplo com o Sérgio Moro, em termos de role model, de gente que não abre mão de seus valores, seus princípios, né? E esse é o momento que as pessoas que aprenderam a lidar com gente, pessoas que são lideranças efetivas, elas estão fazendo esse papel de reconhecer os sentimentos das pessoas que dependem da direção delas. Então, por exemplo, eu acho que este é um papel que o Conselho vai ter que aprender a fazer, porque medo é uma coisa que está no ambiente. E o suporte das pessoas para você fazer frente a estes medos pode vir de grandes lideranças de conselho. Isso não precisa estar situado na gestão só. Mas os conselhos aprenderão a reconhecer as suas lideranças nesse momento, né? Tenho vivido casos em que tem depoimento, e agora na área de saúde mesmo, depoimentos de pessoas que são primeira linha e dizem assim: no meu time tem um cara que eu nunca tinha visto.
E, nesse momento, ele que trouxe a solução. Então, eu acho que nós vamos ver isso nos níveis acima e nos próprios conselhos, conselheiros e chairmans que vão fazer diferença nesse momento. Eu acho que também a gente vai aprender um pouco que competências como determinação, solidariedade, propósito compartilhado, eu acho que a sociedade não vai sair da onde ela está agora sem esse aprendizado de que o próprio WCD fez movimentos marcantes de solidariedade com públicos que estavam absolutamente desguarnecidos. Então, eu acho que estas coisas fazem parte de lideranças que entendem o seu papel como um pouco mais amplo do que aquela cadeira que ela senta. Então, eu acho que isso é uma oportunidade de pandemias, por exemplo, ou de outras situações, até, Pedro, que você já viveu. Então, eu gosto de pensar no positivo e gosto de olhar para as pessoas e ver quem são essas pessoas que vão nos ajudar num momento como esse. Agora, interessante, né, Vicky? E aí, já voltando com o Pedro, quer dizer, essa crise, de fato, ela tem estimulado um movimento de solidariedade de megacorporações, né, com doações e ações milionárias, né, e também de pequenos, né, quer dizer, pequenas ações, às vezes relacionadas às comunidades, né, e principalmente direcionadas para pequenas e microempresas e também para pessoas mais vulneráveis socialmente. E aí, a pergunta, Pedro, uma das questões que a gente tinha esboçado seria assim, esta agenda que está mais premente de responsabilidade social, e aí a gente pode até colar a questão ambiental, portanto, a pauta ESG, que é uma pauta que tem ganho tração, na verdade, né? A gente sabe disso, mas ela ainda não é protagonista, né? Quer dizer, ela não é o core central do processo decisório. Então, uma das questões que eu acho que seria muito interessante te ouvir é crises sistêmicas como essas, como a Vicky comentou, as pessoas não vão conseguir voltar sozinhas, né? De fato, isso estimula a colaboração, tanto do ponto de vista de responsabilidade social, como do ponto de vista de integração da cadeia de valor. Se a gente pegar uma grande organização como a BRF, por exemplo, a gente não está falando apenas dos colaboradores e também das agendas sociais, mas estamos falando dos seus pequenos fornecedores, por exemplo, né? Que dependem desses centros de órbitas, né? nas nossas diversas cadeias produtivas. Qual é a sua visão sobre esta agenda? Você acha que esta crise ela reposiciona a pauta ESG em geral e a pauta de colaboração nas cadeias produtivas de forma mais específica? Ou você acha que isso é uma das questões que vale em momento de crise sistêmica e que depois voltamos ao mundo mais normal? Daniel, eu vou responder a pergunta, eu quero voltar um comentário que a Vicky fez, e sobre o tema da liderança, tá certo? Você veja o quanto realmente e aqui é um negócio que a organização, a WCD, deve ter ficado muito feliz, porque é reconhecido amplamente que os países que melhor lidaram com a crise foram os países liderados por mulheres, tá certo? E ainda hoje eu vi em algum local, enfim, a gente vê muitas coisas, muitas matérias, mas que a líder da Nova Zelândia é considerada a melhor gestora pública de todo o mundo. É claro, eu não posso deixar de comentar isso, que a gente tem que fazer uma diferença muito grande em gerir um país de dimensões continental ou de dimensões continentais e um país pequeno como é a Nova Zelândia, mas não tira de maneira nenhuma o mérito. E, infelizmente, o que a gente assiste, talvez a palavra-chave para definir o que está acontecendo no nosso país é crise de liderança, tá certo? Infelizmente, especialmente uma liderança que não está à altura do que está acontecendo no país desde o começo da crise do coronavírus. Então, só para pontuar o quanto isso é relevante, faz sim uma grande diferença, digamos assim, no que acontece numa organização, numa instituição ou no país. Então, isso eu acho realmente um tema fundamental. Eu concordo 100% com a Vicky de que
esses momentos, eles são únicos e são não apenas transformacionais, mas eles dão a oportunidade realmente de surgir lideranças, e muitas vezes não é nem liderança, mas é realmente contribuições que a gente não esperaria de outra maneira. Um tema como, eu vi que falou do tema da crises que eu vivi no passado, a primeira delas, mais séria, foi a crise do apagão. A gente fazia reuniões e muitas vezes as perguntas que eram feitas eram resolvidas pelos assessores que sentavam nas linhas de trás e não por quem estava sentado na mesa. E dar a oportunidade dessas pessoas falarem, isto é muito relevante. Que é muito comum a gente deixar só os, digamos assim, os diretores, o chefe de departamento falar, e muitas vezes tem alguém do lado que tem uma contribuição que quer dar e que o seu chefe ou não autoriza ou não atina para aquilo, e aquela contribuição pode ser chave, como eu vi inúmeras vezes. Tá? Então, só para reforçar o que eu vi que falou. Agora, eu não tenho dúvida, e eu acho que o que a gente está assistindo em termos de contribuições do setor privado para ajudar na crise, que isto reforça um movimento que surgiu, se não me engano, há um ano atrás, eu acho que foi em julho ou agosto do ano passado, onde líderes das mais importantes empresas americanas se reuniram para dizer que não é só digamos assim, a retribuição ao acionista que é a única responsabilidade de uma empresa. Na realidade, nós temos outros stakeholders, 5 stakeholders são absolutamente relevantes, sendo que um deles é a comunidade onde a gente opera. Então, não tem nenhuma dúvida que o que está acontecendo vai reforçar esse movimento e vai ser impossível para as empresas esquecerem de que a sorte das comunidades onde estão inseridas, e aí eu falo do tema social, do tema ambiental e do tema econômico também, mas isso está definitivamente colocado na agenda. Não será possível qualquer empresa ignorar essa questão. Então, respondendo à sua pergunta, será, no meu modo de ver, digamos assim, um reforço, uma consolidação de um movimento que, na realidade, começou antes do que a gente está, antes da crise que a gente está passando agora. Vicky, algum comentário? Pedro, eu queria comentar, Pedro, eu tenho tido a oportunidade de estar com muitas pessoas que lideram empresas esses dias. Como você, estou trabalhando mais do que antes, porque as pessoas estão aflitas, vamos chamar assim, tá? E aí, eu tenho de outro jeito, mas o que eu tenho dito para elas é o seguinte: se você tiver uma dúvida do que priorizar nesse momento da pandemia, prioriza o outro. Quer dizer, se você tiver uma dúvida do que você tem que fazer de melhor, olha para o outro. Porque se você olhar para o outro e você achar que resolveu questões... E aí eu estou falando, assim, desde o seu subordinado que não sabe por onde caminhar, né? Se você for estruturante, se você for dedicado, se você tiver um olhar, esse olhar que você está falando, que é um olhar da sociedade, da perpetuação de uma sociedade com saúde, você fez... Com certeza você foi para o caminho certo, entendeu? Eu gosto de ouvir você falar que você acredita que isso entrou na pauta definitivamente, e pena que a gente tenha que fazer isso em torno de uma pandemia, né? Mas fico feliz que você acredite nisso. Vicky, Daniel, antes da próxima, veja que realmente o que está acontecendo, e aqui é inevitável a gente falar do movimento que o Banco Itaú fez, tá certo? É um negócio extraordinário, tá certo? R$ 1 bilhão de doação para ajudar as comunidades e cuja aplicação é decidida por um board independente, por uma comissão independente, é extraordinário. No nosso caso, o que a gente disse foi: nós vamos fazer uma doação, a BRF se comprometeu com uma doação de 50 milhões, um total de 50 milhões de reais, mas tem que atender as comunidades onde nós estamos inseridos. É claro que São Paulo é importante, Rio é importante, mas as comunidades, e nós tivemos um caso recente onde
houve casos de coronavírus e nós colocamos um infectologista que está nos ajudando, como eu disse, é um professor, eu sou muito ruim para guardar os nomes, mas é um professor da USP, o cara que participa da comissão do governo do Estado de São Paulo, para conversar com o prefeito local. Então, não é só uma, digamos assim, uma ajuda financeira, uma ajuda em alimentos, uma ajuda para comprar kits, né, de máscaras e enfim, de equipamentos de proteção individual, de teste, mas também orientação e informação, que às vezes é tão importante quanto as outras coisas. Então, eu realmente acho essa coisa muito transformadora e, no meu modo de ver, insisto, veio para ficar. Pedro, uma das questões que tem vindo, que apareceu aqui no nosso chat, que combina com uma das que a gente tinha se preparado no roteiro também, é a questão de como as organizações enfrentam períodos como esse a depender do seu formato de governança. Por exemplo, você hoje, liderando, né, uma companhia com o perfil societário da BRF, em contraposição, por exemplo, a uma empresa de economia mista, em contraposição a uma empresa de controle definido, ou até empresas familiares ou startups. Quer dizer, na sua opinião, esses diferentes modelos de organização funcionam diferente diante de um desafio tão grande quanto esse que estamos vivendo? E o que é comum, né? Elas, sem dúvida nenhuma, funcionam diferente porque elas têm que responder às suas regras internas e às regras externas que são diferentes. Eu diria que, para mim, o fundamental numa situação de crise é realmente um comitê, algum tipo de organização que tenha autonomia, tenha responsabilização, mas tenha autonomia e meios à disposição. Ou seja, rapidez para atender as demandas. Claro que precisa gestão também. E uma coisa que a gente assistiu no tempo da crise do apagão é que havia gestão, havia metas, havia todo o processo de PDCA, tá certo? Porque sem gestão a gente não faz nada. Mas, junto com a gestão, você precisa de autonomia, você precisa de poder e você precisa ter velocidade de resposta. Então, isso para mim é uma coisa que é absolutamente necessária. Aí, quando você olha esse tipo de organização que você mencionou, quando a gente vai para organizações de controle estatal ou de propriedade estatal, isso é um problema seríssimo. Porque é reconhecido e é sabido, e eu vivi isso, tá certo? Que o número de instâncias que você tem que atender e responder para ver uma decisão tomada e implementada numa organização estatal, ou de controle, ou de propriedade, é um negócio absurdo que não tem nada a ver com as demandas de uma crise como essa que a gente está vivendo. Então, independentemente da natureza que cada um vai seguir, o que é fundamental é uma organização interna adequada para responder, como eu disse, com autonomia, meios e velocidade, com gestão, insisto nisso, tá certo? E isso é fundamental porque as circunstâncias estão mudando muito rapidamente. Veja, de novo, a crise de hoje, né? Infelizmente, a gente tem alguns problemas que eu diria é o pior tipo de problema que existe, que é o problema inventado, é o problema que você não precisava ter. E o problema de hoje é exatamente esse caso, é o problema que você não precisava ter, né? E só agrava e agrava muito as circunstâncias que nós estamos vivendo. Vicky, algum complemento? Não, eu queria talvez provocar um pouco o Pedro, porque quando a gente fala que essas coisas vêm para mudar, vêm para criar novas formas de fazer, eu acredito muito nisso. Eu acho, por exemplo, que a gente não volta, parece que volta é uma coisa de um dia está de um jeito, do outro dia está de outro, mas a gente não vai ter um flow que vai nos levar a fazer as coisas como a gente fazia, e eu desejo muito que isso não aconteça, principalmente nesta área pública. Eu acho que a questão de governança dos países em geral, estou falando agora de mundo, dos países em geral, mas de países como o nosso, com essa pobreza estúpida que a gente tem, com essa falta de rede de sustentação para os menos favorecidos, e a falta de olhar, e a impunidade, e essas empresas estatais também, as poucas que ainda restam,
sem mobilismo, tudo isso eu acho que deve ter essas lideranças que estão fazendo essa transformação, né? Que fazem doações desse tamanho, tem que cobrar de volta, entendeu? Tem que, de novo, a gente precisa que apareçam essas lideranças que, num momento como esse, fazem diferença. Então, eu acho que uma das coisas que para mim é óbvia num momento como esse é a necessidade de transparência e honestidade, como dentro da empresa. Quer dizer, se você não trabalhar junto com o teu CEO com transparência, honestidade brutal nesse momento, pôr na mesa os desafios que tem para que ele possa ser estruturado para fazer, não vai funcionar. Não vai. E a outra coisa que a gente aprendeu é a seguinte: isto não se instala de um dia para o outro. Essa relação de confiança de chairman para CEO, de conselho que suporta para a gestão, não aparece no dia da pandemia. Ele é um histórico de confiança, né? E que nesse momento dá uma enorme vantagem. Então, eu acho que assim, Pedro, eu queria te ouvir um pouco sobre a área pública, entendeu? Sobre a gestão da iniciativa privada, a gente sabe como ela acontece, mas na área pública, onde é que está o lugar que a gente pode pressionar? Vicky, antes de responder diretamente a sua pergunta, pegando uma coisa que você falou, o tema da honestidade, e você tem acompanhado o nosso trabalho, eu gosto de uma palavra que abrange honestidade, mas que no meu modo de ver é mais amplo que honestidade, que é integridade. Isso. Porque a integridade, ela alcança também o fazer o que fala, walk the talk, né? E esse tema da integridade, para mim, ele é fundamental em qualquer circunstância, mas nesse momento ainda mais. Ter a condição de ter um diálogo transparente e de demonstrar realmente que segue o que está falando, que não há privilegiados dentro da organização, que tem um tipo de comportamento que outros não têm, apenas para dar um exemplo, isso para mim é fundamental. Nas organizações controladas pelo Estado, que eu acho que a gente já falou na minha resposta, quer dizer, é óbvio que o sistema que a gente tem de gestão do setor público, ele está absolutamente falido, tá certo? Porque é um sistema que o seu controle é baseado no processo e não no resultado, tá certo? O gestor público, ele pode cumprir todo o processo, mas não alcançar o resultado, e ele não tem penalidade por isso. Agora, se ele quer resolver um problema e ele tem um impedimento qualquer de processo, às vezes uma mera formalidade, e ele supera esse problema por sua iniciativa e por sua conta e risco, ele tem o seu CPF em risco, né? Enfim, só para dar uma informação que eu já falei em público, mas eu, quando saí da Petrobras, eu tinha 60 processos. Em 2 anos de trabalho, fiquei com 60 processos. Ora, eu sabia que eu corria esse risco, então não estou reclamando de nada, mas é um ônus muito grande. A minha sorte é que a Petrobras tem um departamento jurídico de primeira grandeza e gente muito correta, que está muito interessada, e eu não tenho advogado, a não ser quando tem, digamos, um desalinhamento entre o que é o processo, quando é o processo pessoal por alguma coisa contra mim, aí eu tenho meu advogado próprio, mas coisas em que eu e a empresa estamos totalmente alinhados, eu não preciso de advogado e a empresa me defende. Então, o sistema de gestão. O sistema de gestão baseado no controle de processo é totalmente equivocado. E isso é uma angústia do gestor público. E aqui tem muita coisa que se diz ao gestor público é incompetente, servidor público é incompetente. Ele não tem condições de, muitas vezes, ser competente, porque exatamente existe esse processo que é massacrante, onde não lhe dá autonomia, lhe dá um monte de responsabilidade, mas nenhuma delas vinculada aos resultados da sua ação. Pedro, uma das questões que estão vindo aqui no nosso chat, né, durante a nossa conversa, e que também combina com o roteiro prévio que tínhamos feito como fio condutor, é que inicialmente ninguém previu que a pandemia alcançaria a envergadura que alcançou, né? O famoso cisne negro, né, para pegar o conceito do Taleb, né, que acabou sendo o apelido desta pandemia.
Mas, ato contínuo, a gente começou a ter uma dicotomia, né, entre falecidos e falidos, como se as agendas fossem binárias, né? Ou uma coisa ou outra. E a maioria das companhias que foram ao mercado defender a agenda dos falecidos, desculpa, dos falidos e não dos falecidos, sofreram, assim, essas empresas sofreram uma retaliação pública muito importante que afetou, inclusive, o valor das suas marcas, né? E alguns empresários tiveram, inclusive, que se retratar. E, por outro lado, outros vieram na agenda, de fato, de saúde, acompanhando a ciência, né? E não a política, e acabaram, eu acho que vão sair da crise até mais fortes do que entraram em termos de reputação. Então, a pergunta que vem aqui, que conversa um pouco do que a gente, é assim, como equilibrar as questões prementes, por exemplo, de caixa que você falou, de sobrevivência, etc., e a reputação da organização em relação aos stakeholders? A gente sabe que as mega empresas, inclusive, têm relações muito complexas nesse sentido. E uma pergunta dentro da pergunta é: o que a gente pode aprender? Porque essa foi uma pandemia, mas pode vir outra. Teremos questões climáticas, questões de cybersecurity, ou, para não falar, questões de guerras que podem acontecer também. Ou seja, outros cisnes negros vão acontecer. Essa é a única certeza que temos, né? Então, queríamos te ouvir um pouco nesse sentido. Aqui, sou obrigado de novo a falar de liderança. O grande problema dessa dicotomia foi a dicotomia na liderança do país. O que faltou foi uma clareza de direção, tá certo? Uma clareza absoluta e um engajamento de direção, tá certo? Para que você pudesse dar um sinal absolutamente relevante e poderoso de que o caminho escolhido, qualquer que fosse ele tinha que ser perseguido, tá certo? Com total consistência e total envolvimento para aumentar a chance de que a solução escolhida viesse a dar certo. A partir do momento que, por um problema de liderança, você tem as próprias autoridades divergindo no caminho a seguir, isso é o pior que poderia acontecer para o país. Então, de novo, reforçando aqui o tema da relevância e da necessidade de uma liderança inspiradora e competente neste momento que a gente está passando. Eu acho que é fundamental para as empresas estabelecer qual é a sua hierarquia de prioridades. É comum, e a gente observa isso, que muitas vezes você tem os seus valores, você tem as suas lealdades, e você precisa estabelecer hierarquias, porque muitas vezes os valores, tem eventos que chocam, que se você segue um determinado valor da sua empresa, você vai numa direção, se você observa outra, você vai em outra direção. Então, você definir hierarquia de prioridades nesse momento é fundamental. E a hierarquia de prioridades, uma vez mais, dependendo da situação que cada empresa se coloca, na circunstância que a gente está vivendo, ela é muito importante. Por exemplo, o tema para empresas que estão realmente passando por uma grave circunstância de falta de demanda, no meu modo de ver, é sobrevivência e é caixa. E aí, os demais stakeholders têm que entender que essa hierarquia de prioridades ela precisa ser seguida. E não apenas isso, você precisa compatibilizar isso com gatilhos e medidas previamente pensadas para que, quando aquele evento disparar o gatilho, você já saiba o que fazer. Você não pode ficar esperando que aconteça alguma coisa. Primeiro, você não sabe se está na hora ou não de tomar uma medida. Segundo, que medida é essa? Então, eu acho que essas questões têm que estar previamente estabelecidas, e aí sim, este é um papel fundamental do Conselho. Qual é a hierarquia de prioridades para a organização? Porque ela vai determinar o que precisa ser feito, tá certo? E determinar também a magnitude desses gatilhos e as medidas que têm que ser tomadas na sequência. Pedro, voltando um pouco para falar de Brasil, com a nossa crise política assim, intensificando, né, a própria pandemia, eu queria conectar com uma das perguntas que nós tínhamos falado mais sobre a reação dos agentes econômicos, né? Acho que a maioria aqui que está presente nesse nosso encontro tem como uma filosofia, quando se fala de economia, uma visão liberal, né? Uma visão de o Estado
não deveria ser muito presente, né, na atividade econômica, e as instituições deveriam ser fortes o suficiente para o setor privado poder ocupar o seu espaço. Mas em riscos sistêmicos, a gente sabe também que aquele animal spirits, né, como diria o John Maynard Keynes, ficam um pouco complexos, né, e isso leva a uma redução de investimento e redução de consumo, né, o que cria uma profecia autorrealizada, né? Então, sabemos que em crises sistêmicas o governo tem um papel muito importante para mudar as expectativas dos agentes econômicos. Por exemplo, a crítica mais ingênua que se faz ao mercado financeiro, por exemplo, é a ausência de liquidez nesse atual momento, né? Quer dizer, a ausência de liquidez, ela é algo inerente a um processo de crise aguda de expectativas como estamos vivendo, salvo uma atuação do governo nesse sentido, dando liquidez para o sistema. Não são os bancos privados que fomentarão essa liquidez por livre e espontânea vontade, né? Então, aí, colocando este problema, a gente queria te ouvir em relação a isso, quer dizer, qual é a sua visão sobre esse ponto, e, eventualmente, sobre o boato, que agora é muito forte, quando será que o Guedes, ou será que o Paulo Guedes, também abandona o barco? Qual a sua visão, Pedro? A minha visão, desde o início da sua questão, é de que a gente tem que ser instrumento da razão. E dentro dessa visão de ser instrumento da razão, atuar com pragmatismo, mas, obviamente, pragmatismo, como me disse uma vez o Fernando Henrique, mediado por valores, tá certo? Então, esse tema da discussão de mais Estado ou menos Estado, para mim, a gente tem que olhar sobre esse prisma. Qual é o momento que a gente está vivendo? Evidentemente, e aí eu sou totalmente, vou usar essa palavra, totalmente liberal, de que eu acho que a livre iniciativa, o setor privado, em condições normais, ele realmente tem que prevalecer, ele tem que buscar atender, digamos assim, ao funcionamento da economia. E precisa, para isso, que aí sim o Estado e não o governo esteja preparado, por exemplo, com boas agências reguladoras, para fazer a intermediação ou a regulação que seja necessária em função de imperfeições de mercados que podem surgir, onde existam monopólios naturais e etc. Portanto, a minha visão é essa, tá certo? Em momentos normais, é evidente que isso é melhor, não tenho dúvida disso. Agora, como você mesmo ressaltou, no momento que a gente está vivendo, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Estado tem um papel fundamental e devia trabalhar de maneira muito melhor organizada, de uma maneira muito mais abrangente, olhando as repercussões das medidas que são tomadas na área social, as repercussões que essas medidas têm na área econômica e, por sua vez, na vida das empresas, de uma maneira muito mais coordenada, muito mais abrangente e com muito mais preparação. Aí, de novo, a gente assiste, tá certo? Você vai compreender perfeitamente que eu não vou arriscar aqui nenhuma ideia sobre a duração do Paulo Guedes. Mais o risco. Mas, evidentemente, que aqui, e o que a gente observou inicialmente, foi um posicionamento dogmático da área econômica, tá certo? Que não é adequado. Não é adequado. Agora, existe sim o risco de que o uso do cachimbo venha a fazer a boca torta, tá certo? Um processo em que a gente necessita de uma maior presença do Estado para evitar um mal maior, que isso venha a prevalecer depois que não venha mais a ser necessário. Esse risco existe, a gente tem que estar atento, como a Vi colocou, né? Enfim, o setor privado, né? As organizações políticas, digamos assim, de bom senso, elas precisam estar atentas para que essas coisas não perdurem e venham se transformar novamente o país numa situação realmente de digamos assim, uma presença muito superior à que gostaríamos de ver e de que é necessária na economia, a presença do Estado na economia. Pedro, Vicky, eu vou fazer minha última pergunta para a gente encerrar esta etapa do Spotlight. Pedro, de tudo que você já viveu como executivo em diferentes
tipos de organização, né? Na atual pandemia, o que mais te surpreendeu do ponto de vista criativo, produtivo? Assim, o que você tem visto ou na BRF ou em outra companhia que você participa, que realmente ou o conselho ou a diretoria executiva estão fazendo assim realmente surpreendente do ponto de vista positivo, boas práticas neste contexto que saiu um pouco das tuas expectativas? Eu queria ouvir a Vicky com a mesma pergunta. É uma ótima pergunta. Eu tenho duas respostas. A primeira são coisas que não são muito criativas, mas que precisam realmente acontecer, e como eu já me referi a elas, enfim, um comitê de crises muito bem montado, com boa estrutura, com boa gestão, acompanhamento permanente do conselho nessa situação. E o que eu mais gostei, também já mencionamos, né, que é o fato de que o setor privado respondeu de maneira bastante efetiva, com coisas criativas, tá certo? Mas fundamentalmente com aquilo que é muito necessário, ou que é o viabilizador das coisas que são fundamentais, tá certo? Que é com aportes relevantes de recursos. E aí não apenas recursos financeiros, claro que ele é fundamental, mas também recursos redes sociais, de gestão, de informação, como eu já me referi anteriormente. Não sei se isso é muito criativo, mas é diferente, tá certo? É realmente diferente, e isso nos dá, em contraponto à ação descoordenada das autoridades, especialmente a nível federal, nos dá uma esperança, quer dizer, nos anima um pouco para o futuro. Essa que é a minha visão. Vicky? Eu não vou te dizer que eu assisti dentro de uma empresa, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu faço parte do Comitê Estratégico de Recursos Humanos da Câmara Americana, que tem 37 participantes, 37 empresas grandes que participam. E é um grupo de vice-presidentes de recursos humanos. E a gente vinha numa toada assim, que o Pedro, que me conhece bem, meio irritante para mim, porque aquelas coisas do nheco-nheco do todo dia, a mesma coisa, falando a mesma coisa. E eu me surpreendi com a transformação desse grupo do ponto de vista de sinergia, e a sinergia, aí sim, Daniel, a sinergia fez com que aparecessem soluções que cada um levou de volta para a sua empresa de forma diferente. E o compartilhamento sem fronteira, que não é uma coisa comum, não é uma coisa que é um comportamento comum. Isso eu queria só engatar nisso um pouco, porque o Pedro falou de algumas coisas que eu me lembrei que são vitais nesse momento. A gente está assistindo, quando eu falei do joio e do trigo, algumas coisas que me chamaram a atenção é o seguinte: pessoas de nível de arrogância que a gente conhece, que são muito arrogantes, lideranças arrogantes, estão perdendo espaço. Porque numa situação como essa, quem não escuta não consegue sair do lugar. Ou fica fazendo coisas a seu próprio favor, que nesse momento não funciona. Não funciona. Então, a coisa que mais me surpreendeu é o quanto essa arrogância está sendo castigada pelos outros e pela própria circunstância, né? Isso para mim, talvez seja a coisa que mais me dá prazer, né? Eu não tenho prazer com o sofrimento do outro, mas esses arrogantes que sempre dizem coisas do tipo assim, eu já vi isso aí é simples, na outra vez, e não funciona, né? E a outra coisa que me ressaltou também, Daniel, que eu assisti em algumas lideranças que às vezes não são o CEO da companhia, é a coragem, né? Indivíduos com coragem vital estão fazendo a transformação. Isso no grupo da Câmara Americana é visível, tenho visto aqui também neste grupo, tem sido visível, mas nas empresas que eu estou participando, é muito interessante
como o CEO começa a encontrar lá no seu grupo essas coragens vitais, de gente que levanta a mão e diz assim, peraí, né? Então, eu acho que essas são as novidades para mim, que eu mais valorizo. Excelente, Vicky. Bom, Pedro, chegamos naquele momento onde os grupos agora serão formados e vão continuar os debates a partir das suas inspirações, né, dos seus comentários e também da Vicky. Eu queria, em nome aqui da WCD, agradecer a gentileza da sua participação. É muito importante para nós, na nossa estreia desta série, com essas pessoas aqui que nos acompanham. Nós estamos agora com 65 pessoas presentes aqui para te assistir e tantas outras assistirão depois que a gente colocar. Pedro, muito obrigado. Uma palavra final, por favor, para a gente se despedir de você. Daniel, uma vez mais eu quero agradecer, porque me senti muito honrado, estou à disposição, tá certo, para outras circunstâncias. Gosto muito da causa e isso que me animou desde quando a Vicky me trouxe o convite a participar. Então, eu quero agradecer, espero que tenha sido útil. Acho que a Vicky fez aportes aí muito importantes, então eu acho que vocês podem ter, eu pelo menos espero que vocês tenham um bom trabalho na sequência. Muito obrigado a todos, especialmente pela atenção com que me escutaram. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Até, obrigado. Tchau, Pedro. Estou saindo. Tchau. Muito bem. Bom, então agora nós vamos para as salas, né? Então, o que vai acontecer? Nós teremos 5 salas simultâneas. É surpresa para qual das salas vocês irão. Nós teremos uma pessoa de referência facilitando a conversa em cada uma das salas. O papel principal dessa pessoa de referência é um relato daquilo que foi conversado em cada sala, porque isso depois vai virar a promemória, né? A matéria que nós faremos desse nosso spotlight, para que todos possam saber o que aconteceu em todas as salas simultâneas e também aqueles que não estiveram aqui conosco, né? Então, nós nos encontraremos novamente neste espaço aqui às 18h20. Portanto, vocês têm 21 minutos para essas conversas. Vocês não precisam fazer nada no sistema, a não ser aceitar o convite que aparecerá para vocês aqui em destaque em alguns segundos na tela. É só colocar aceitar para entrar na sala, vocês imediatamente serão transferidos para lá. E para voltar para a plenária também não precisa fazer absolutamente nada. Dado o tempo, vocês voltam para cá comigo e com a Vicky automaticamente. Tá bom? Vamos lá, até daqui a pouquinho. Uau! Na velocidade... Nunca vi um cafezinho tão rápido, Daniel. Na velocidade da luz, voltamos todos aqui nessa estreia do Spotlight WCD, encerrando a nossa sessão, que começou com Pedro Parente e a Vicky Bloch. Depois tivemos salas simultâneas, eu já recebi aqui algumas das discussões, salientando que todas elas farão parte do nosso pró-memória, da nossa resenha desse Spotlight número 1. Eu vou citar aqui uma das questões e depois a Vicky comenta outra. Eu estou combinando aqui o grupo que o Fernando Andraus liderou e também o grupo que a Adriane Muratori liderou, e a gente tem aqui uma questão muito interessante, né, que é as oportunidades de M&A, quer dizer, o impacto de uma pandemia como essa em oportunidades de consolidação e de inovação a partir desses preços novos, né, de ativos e também de buscas de novas tecnologias, uma vez que alguns modelos tradicionais de negócio rapidamente se mostraram inoperantes, ineficazes diante desse cisne negro que estamos enfrentando. Vicky, qual foi a sua reação? Você recebeu aqui os comentários da sala da Andréa Chama. Então, é uma sala muito interessante, ela fez uma síntese
das questões, eu acho que de liderança e da aproximação do conselho com a gestão. Ficou registrado a importância da solidariedade, a arrogância sendo castigada, o limite do público e privado, falando da gestão ultrapassada de controle que não dá autonomia, a responsabilidade do conselho. Eles registraram o fato do Pedro ter 40 processos. No contexto de incerteza, a gente volta mais humilde, mais questionador, se Deus quiser, espero que vocês tenham razão. Falando das lideranças que precisam ser mais humanas e a importância da gente doar tempo além do dinheiro, que é fundamental. Se eu puder comentar mais uma, a gente ainda tem um tempinho. A sala liderada aqui pela Vivian Rosso, e aí eu vou conectar com outro ponto que a sala do Fernando Andraus também comentou, e ligando com aquilo que você falou de liderança, de fato, primeiro, a grande destaque, né, para essa questão de liderança e os papéis diferentes de protagonismo e coragem e diversidade no contexto do Conselho da Diretoria Executiva, e o destaque que alguns grupos aqui deram para a pauta ESG, né, Vicky? Assim, algumas crises vêm para o bem também, né? Quer dizer, chamando a nossa atenção para temas que não necessariamente estavam, como eu comentei na pergunta para o Pedro, no centro, né? No centro decisório, né? Vicky, comentários finais da sua parte com relação às impressões da sua estreia também, né? Obrigado pela presença aqui conosco, representando o papel da associada WCD. As suas impressões do bate-papo com o Pedro, por favor. Olha, eu fiquei muito feliz de vocês terem escolhido o Pedro. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Pedro muito grande. Trabalhei com ele muitas vezes, estou trabalhando de novo. Mas eu só tenho uma preocupação nessa nossa discussão. Eu sou uma pessoa, apesar de eu ser uma cenarista, gosto de reflexão, mas eu tenho um pragmatismo e eu preciso dizer para vocês que todas essas discussões que a gente teve, principalmente sobre liderança e a importância dessa humildade, dessa coragem e dessa retomada em outro padrão, ela não vai acontecer se a gente não fizer. A gente não fizer, eu estou falando assim, cada um de nós. Não é discurso isso. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, a tendência da gente, quando a gente diz que o ser humano ele esquece depois de um tempo, né? Eu acho que esse esquecer é que faz com que o mundo não ande de uma forma diferente, né? Não é um esquecer, é um se acomodar, né? É não ser um proativo, e sim, e pior do que isso, às vezes se vitimizando o tempo todo. Então, espero que dessa discussão que a gente teve hoje, com o exemplo que o Pedro deu, se você não exercitar esse papel de cidadania, que é o que ele faz em todos os lugares que eu fui com ele, todos. Ele tem 70 anos, vai fazer 70 anos, se ele me ouvir falando que ele já tem, ele vai me matar, mas ele vai fazer 70 anos, e o Pedro não abre mão de estar presente em grandes transformações. Eu acho que se a gente tivesse alguns Pedros, alguns Moros, alguns, né? A gente conhece esses indivíduos, e se a gente os tivesse como modelos e como mentores de nossas mulheres aqui desse grupo, eu acho que o mundo seria muito diferente. Muito obrigada pelo convite também, obrigada, Daniel, e estou à disposição sempre que vocês precisarem de alguma coisa. Excelente, Vicky. Bom, eu aqui como moderador, gostaria de deixar aqui os meus 5 insights, né, nesse primeiro spotlight da conversa com o Pedro e com a Vicky, e também daquilo que eu acompanhei. Eu dei uma pequena xeretadinha assim, em cada uma das salas, passei por todas elas e depois voltei para a plenária. Ponto número 1, uma provocação de quebra de barreiras, né, entre o público, entre o privado e o terceiro setor. O que a gente está vendo nessa crise é, de fato, uma ausência de fronteiras entre esses setores em prol de uma sociedade mais integrada. Ponto número 2, o conceito de valor compartilhado, que já foi um tema, como o Pedro comentou, do Business Roundtable nos Estados Unidos. Tem o movimento do capitalismo consciente, tem as B Corps, e isso cada vez mais muito importante, o que é relevante para a pauta ESG. Ponto número 3, a vida em ecossistema, né?
a preocupação com a geração de valor e com a sustentabilidade e perenidade das cadeias produtivas, tanto de microempresas, startups, grandes corporações. Ponto número 4, a relevância do capital humano. Nunca os CHROs foram tão valorizados, né? Eu tenho visto nas organizações que eu tenho o privilégio de interagir um protagonismo incrível das lideranças de capital humano nesse contexto, uma pauta que não necessariamente estava com prioridade tão óbvia nos conselhos e nas diretorias executivas. E ponto último, número 5, o protagonismo e a coragem das lideranças, né? Liderar em bonança é mais fácil, né? Liderar em crises é para poucos, né? E a gente tem visto algumas lideranças se destacarem de uma forma muito interessante, lideranças talvez não previsíveis, né? Que podem vir, como alguns, o Pedro comentou aqui, de um assessor, de um coordenador, de um supervisor, mas a gente espera que venha também do chair do conselho, que venha da pessoa que está sentada na posição de CEO e de liderança nas instituições públicas. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a Vicky Bloch, ao Pedro Parente, o convite da WCD, feito por suas co-chairs, para o lançamento dessa série. Nós iremos até o final de 2020 com esse novo formato e alguns aqui já me pediram mais tempo para o grupo de trabalho, o que significa que as breakout rooms funcionaram adequadamente. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, espetacular. Obrigada.